Você deve ter visto a imprensa dando muita vazão ao que eu vou chamar de agora em diante de RIA, a Refinaria Internacional a Selen, para que ela pudesse reclamar do preço do petróleo vendido pela Petrobras e sugerir um possível cancelamento do investimento de 12 bilhões de reais prometidos ao presidente Lula. Aqui você vai entender a real dessa história e a proposta que vamos deixar para a RIA. Mas não ria não. Um oferecimento do Sabão Coco Mangaba. Ó, Aminho, pessoal de Boipé. Boipeba, tem gente de olho lá na minha terra, Oi. Boipeba, tem gente de olho. Você usou o shampoo de lavadeiro de novo? Boipeba, tem gente de olho lá na minha terra. Não. É que tá exalando um cheiro de coco quando você... Sério? Boipeba, tem gente de olho. Você já lavou o seu dinheiro hoje? Sabão Coco Mangaba. Porque lavar cabelo é bom, mas dinheiro é muito melhor. Toda extorsão é uma chantagem, mas nem toda chantagem é extorsão. A chantagem tem sempre o objetivo de ter alguma vantagem. Quando o chantagista usa da violência ou da grave ameaça, a chantagem vira o crime de extorsão. Quando você nega um brinquedo para Luizinho e ele mostra para você que só vai parar de chorar quando você der o brinquedo, ele está fazendo uma chantagem. Mas isso não é extorsão. Feito esse apontamento, vamos para o fato. Em meados de abril, o presidente Lula visitou os Emirados Árabes Unidos. Como se sabe, o presidente dos Emirados é também o presidente da Mubadala Capital, um fundo soberano que tem inúmeros ativos no Brasil desde Eike Batista. Mas sobre Eike eu vou falar em outro momento. Além desses ativos, o mais importante talvez seja a refinaria Landulfo Alves, adquirida da Petrobras, segundo estudos, pela metade do preço. E adquiriu essa refinaria beneficiado pelo TCC. Eu disse TCC, Termo de Cessação de Conduta, ou Termo de Compromisso de Cessação, proposto pelo homem da 3R Petróleo, o Roberto Cunha Castelo Branco, na época presidente da Petrobras. Lula, nessa viagem, muito provavelmente orientado pelo ex-sindicalista da Braskem e atual ministro da Casa Civil, o Rui Costa, levou para os Emirados o governador da Bahia, o índio Jerônimo, o senador Jacques Wagner e outras figuras. Ao invés de levar junto com essa comitiva a proposta de recompra da refinaria ou da troca de ações com as da Braskem, Lula sai do Oriente Médio com a promessa da Mubadala de investir 12 bilhões de reais na Bahia. Isso em 10 anos. Basicamente, a proposta da Mubadala é ampliar a refinaria que ela comprou da Petrobras para produzir o diesel a partir da Macaúba, que é uma palmeira brasileira. Ela vai pegar uma parte do seu lucro, que é enviado aos Emirados, e vai reinvestir na refinaria. Ou seja, a Mubadala está investindo na Mubadala e não na Bahia. Mas tudo bem. De lá para cá, como já era sabido desde quando o presidente Lula apresentou seu plano de governo no ano passado, a Petrobras mudou sua política de preço de combustíveis, se afastando do preço internacional. Afinal, o nono maior produtor de petróleo do mundo não precisa ficar refém dos preços internacionais. Aí, o presidente da Selen, o Luiz de Mendonça, que é amigo de Cláudio Filho da Odebrecht, que por sua vez é amigo de Gedel, o Babel, que é amigo de Eduardo Cunha, que é amigo de Carlos Fadigas, que é amigo de Alexandre Perazo, que é amigo de Romero Jucá e por aí vai. Disse que entrou com a denúncia no CAD para que os preços da Petrobras em relação ao petróleo sejam reduzidos e que, se não tivesse solução, o investimento prometido ao presidente Lula poderia ser cancelado. Ou seja, o Luizinho da agroindustrial só vai parar de chorar se tiver o brinquedo. Isso não é uma chantagemzinha, não? Só que tem umas coisinhas que ficaram escondidas nessa história. E a primeira delas é o CAD. Não foi encontrada nenhuma representação ou denúncia da Selen ou da MC Brasil contra a Petrobras referente aos preços vendidos por ela do petróleo.
diferente do alegado pelo Mendonça. A verdade é que a Selen responde a 2 inquéritos administrativos junto ao CAD, um movido pelo Sindicombustíveis e outro movido em conjunto entre a EPET e a Braspet. Os 2 inquéritos são de março de 2022. Além desses, a Selen responde ainda a uma denúncia feita pelos sindicatos de petroleiros da Bahia e do Amazonas perante a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça. Todas elas dizem uma só coisa: a condição monopolista da Selen lhe deixa à vontade para praticar preços abusivos ao consumidor. Essas 2 denúncias contra a Selen no CAD têm uma curiosidade. No dia 19 de maio do ano passado, ocorreram 3 reuniões no CAD. Uma entre o CAD e o Sindicombustíveis, a outra entre o CAD e a EPET e a Braspet, e a terceira com a Selen. E isso 2 meses depois que as denúncias foram feitas. Nenhuma dessas reuniões teve a presença do superintendente geral, o famoso Alexandre Barreto. Mas no mesmo dia 19, ele assina uma nota técnica dizendo que não tem nada de abusivo não, que não vem ao caso, e decide pelo arquivamento dos inquéritos. Imediatamente depois, ele assina um despacho acolhendo a própria nota técnica. Rapaz, que nota, viu? Concordo plenamente. E decide arquivar os inquéritos. Esse envolvimento pessoal do Alexandre Barreto não é comum nos processos do CAD, mas no caso da Selen, ele fez o mesmo que a diretora do INEMA fez em relação a Boipeba. Ele protocola, analisa, escreve a nota técnica, emite o parecer sobre a nota técnica, carimba, leva no cartório, entrega a intimação, serve o cafezinho. O que o superintendente-geral do CAD, o Alexandre Barreto, não esperava era que 5 dias depois dessa decisão, o tribunal do CAD, por unanimidade, derrubaria o arquivamento e mandaria instaurar os inquéritos. Aí a Selen teve que se defender. O primeiro argumento é o de que não exerce o monopólio sobre os combustíveis. E o rapaz que escreve a defesa faz um esforço interpretativo incrível. Se ligue. Segundo ele, para configurar o monopólio da Selen, tem que considerar as regiões onde a Selen vende produto, ou seja, as regiões Norte, Nordeste e Sudeste. Sendo consideradas essas 3 regiões, segundo a defesa da Selen, ou RIA, a Petrobras tem 81% do mercado de gasolina e 87% do mercado de diesel. Portanto, tem nada a ver com a RIA. Traduzindo para você que está assistindo esse vídeo agora, a refinaria internacional, a Selen, quer dizer o seguinte: que se ela vende combustível para toda a Bahia e vende 1 litro de gasolina para a Cibele, lá em São Paulo, para efeito do monopólio tem que considerar a região Nordeste e a região Sudeste. Se ligou no truque? Não é nem juntar São Paulo e Bahia, é pegar 2 regiões para diluir a conta. Pelo próprio argumento da Selen, se ela considerar só a Bahia, ela exerce o monopólio. Mas se pegar 3 das 5 regiões do Brasil, ela não tem mercado relevante. O outro argumento utilizado pela Selen é esse que o presidente Luiz de Mendonça tem alardeado aí nos jornais do Merchan, de que seria uma denúncia nova. Fomos ao CAD denunciar a Petrobras. Na verdade, ela foi se defender nesses inquéritos que eu acabei de citar pela prática de preço abusivo por exercer o monopólio regional. E o argumento da RIA se resume no seguinte: eu vendo caro porque ele compra petróleo da Petrobras 10% mais caro do que a Petrobras vende a outras refinarias. O Mr. M da Mubadala, o Mendonça, defensor do PPI dos combustíveis, não quer o PPI do petróleo. Mas o que o Mendonça do agro quer esquecer é que não existe o monopólio do petróleo desde 1998. Aliás, quando a Mubadala botou 2 bilhões de dólares na mão de Eike Batista em 2011, foi para tirar petróleo do pré-sal, lembra? Não deu muita sorte. Teve que se contentar com o Burger King para não perder o dinheiro. Então, por que a Selen não compra petróleo, por exemplo, da 3R Petróleo, do ex-presidente da Petrobras, Roberto de Cunha Castelo Branco, ou da Shell, ou da Total,
ou da PetroRecôncavo? Ou melhor, por que a refinaria internacional Acelen não compra petróleo no exterior, já que o mercado é livre? Por que essa tara pelo óleo da Petrobras? E a resposta mata o próprio argumento. A Petrobras vende mais barato. Observe outra coisa. O país que é dono da refinaria, os Emirados Árabes Unidos, produz mais petróleo que o Brasil, sabia? É o 7º maior produtor de petróleo do mundo, enquanto o Brasil é o 9º. Então por que a Mubadala não traz o petróleo do seu país para a sua refinaria aqui na Bahia? Até porque, desde abril do ano passado, quando custava $115 o barril, o preço do petróleo vem caindo. Hoje está em $76. Uma verdadeira pechincha. Tá ruim? Eu me lembro que logo que a Mubadala assumiu a refinaria aqui na Bahia, o megalomaníaco trouxe 1 milhão de barris de petróleo num navio tão grande que nem entrou na Bahia. Teve que ficar fazendo baldeação de um navio para o outro. E com isso teve que parar unidades na refinaria porque não tinha insumo, não tinha petróleo engasgado na Baía de Todos os Santos. Naquele período, no final de janeiro de 2022, o petróleo estava a $90 o barril. E deram sorte, porque como o INEMA não estava nem aí para essa baldeação no meio do mar, eles descobriram que era mais vantajoso trazer navios desse porte para fazer baldeação aqui na Baía de Todos os Santos, porque o INEMA estava ocupado com outras ilhas. Tanto sim que no final de dezembro, agora do ano passado, ela trouxe 2 milhões de barris de petróleo da Angola, o dobro do que tinha trazido no início da sua gestão. Imagine o tamanho do colosso. Naquele momento, dezembro do ano passado, o petróleo estava $84, mais caro do que está hoje. Ainda uma última questão é a relacionada à geopolítica internacional. A gente sabe que os Emirados, associado à Arábia Saudita, tem uma enorme influência na OPEP. Então, por que não aumentar a produção para reduzir o preço do petróleo? Mas não. A Acelen, do Luiz de Mendonça, quer escolher o fornecedor de petróleo e dizer quanto vai pagar. Eu queria fazer uma proposta à RIA, Refinaria Internacional Acelen. Mas não RIA não. Uma espécie de TCC, um termo de cessação de chantagem. Se porventura a Petrobras vender petróleo à Acelen no mesmo preço que vende as outras refinarias, você jura que vai praticar a política de preço da Petrobras nos combustíveis? Ou é só chantagem mesmo?